Bom dia pessoal, aqui é Anselmo Heidrich. Hoje de manhã eu tive o desprazer de ler uma nota dizendo que o problema do fundamentalismo islâmico na Europa é justamente o Estado laico, ou seja, a separação entre Estado e Igreja, né, seria, seria a responsável pela ascensão da perspectiva multicultural nas sociedades, de ter várias culturas em convivência, e com isso a entrada dos fundamentalistas islâmicos, os radicais islâmicos, que na verdade são jihadistas, né, que pretendem estabelecer uma revolução islâmica dentro do mundo ocidental. Bom, o negócio é o seguinte: ao longo da história, a cristandade e o Islã entraram em vários confrontos. Mas, paralelamente a isso, vários comerciantes, sejam eles judeus, cristãos, italianos, venezianos, né, outros ocidentais europeus, estabeleceram rotas comerciais no Mediterrâneo. Muitas dessas rotas foram sustentadas pelo poder de Estado, mas os conflitos se acirraram justamente quando a oposição religiosa, né, e os diversos grupos em busca de hegemonia por aquele território entraram em confronto. Na medida que o Estado Islâmico se formou, o conflito entre esses diversos credos dentro das sociedades que adotaram o Estado laico, né, a separação entre o poder religioso e o poder político de Estado, esses conflitos diminuíram. O que acontece? É que com a entrada de imigrantes, uma imigração em massa, principalmente a partir do pós-guerra na Europa, né, esses imigrantes não assimilaram a cultura reinante. Né? Claro que as primeiras gerações vieram para a Europa, começaram a constituir famílias, se estabeleceram, ingressaram no mercado de trabalho, etc. E tal. Mas as gerações vindouras se sentindo excluídas, entre aspas, né, não tanto economicamente, mas mais socialmente, por não se sentirem dentro da sociedade muçulmana, é que passaram a ingressar em grupos radicais. Né? Então, o que acontece? A palavra multicultural aí está sendo mais utilizada de um modo muito específico e que não é bem conceituado. Né? Multiculturalismo tem mais de uma acepção. Tu pode falar de várias culturas convivendo numa determinada sociedade. Pense, por exemplo, na cidade de Nova York, onde, até onde eu sei, tinha mais de 50 jornais editados em idiomas diferentes. Quer maior exemplo de multiculturalismo que isso? Né? Quer dizer, o próprio Estados Unidos é um país com vários estados que são grandes geradores de novos credos, de novas seitas religiosas. Claro, a maioria delas cristãs, mas eles promovem comercialmente, e não há nenhum demérito nisso, ninguém está falando mal disso, vários cultos, né? E eles competem entre si. Então o Estado laico, ao não privilegiar uma religião em particular, ele defende várias outras, correto? Então a maior defesa contra o radicalismo religioso, seja ele islâmico, cristão ou qualquer outro, né, é justamente a separação entre Estado e Igreja. Né? Agora, o multiculturalismo, como ele é entendido em outros contextos, que é o de subverter a lei em nome de um culto, ou de uma religião, ou de uma seita, isso sim está errado. Mas aí o problema não é a sociedade ser multicultural. Aí o problema é não haver isonomia, homogeneidade legal, jurídica para todos. Né? Por exemplo, pensa numa companhia aérea holandesa, KLM, se não me engano é holandesa, né? Onde uma muçulmana se sente incomodada pelo fato de, ao lado dela, no assento ao lado, ter um homem. E ela solicita à aeromoça, ou ao comissário de bordo, que haja uma troca de lugares dela, ou de quem sentou depois, não sei. Né? Esse caso foi verídico, até acabei escrevendo no meu blog antigo, etc. Bom, isso sim é errado. Né? Assim como, por exemplo, uma juíza alemã fazer uma concessão jurídica ou relativizar o fato de um homem agredir sua esposa porque tem que levar em consideração a cultura dele. Ou seja, é um sistema de cotas dentro da lei. Né? Isso é totalmente errado. Né? Então, isso sim seria um multiculturalismo, uma acepção dessa palavra que corresponde a um conceito totalmente equivocado perante o Ocidente, justamente o que representa a ascensão do Estado laico. Né? Isso é diferente da separação entre Estado e religião
onde o Estado não se compromete com nenhuma religião especial, mas mantém a lei igual para todos. Então, o idiota, o imbecil, babaca, geralmente um religioso fanático, pilantra, que escreve que o problema é o Estado laico, que abriu as portas ao multiculturalismo, que incentivou o multiculturalismo, que abriu as portas ao fundamentalismo islâmico, ele está fazendo nada mais nada menos que um belo de um sofisma em que muitos pobres desavisados, ovelhinhas, em busca de um guru, de um fanáticozinho, né, vão atrás, tá bom? Então, coleguinha, separa bem os conceitos, define bem eles, situa eles historicamente, estude um pouco e não vá pela cabeça de alguém que dá uma de ratinho da filosofia, falando palavrão para tudo que é lado e achando que com isso está abafando, né? Esse cara não resiste ao vivo, né? E por isso ele tem que apelar para palavrão, tá legal? Um abraço, um bom dia para vocês aí.